Ok. Então eu queria propor que a gente começasse respirando e fazer um exercício de mindfulness and embodiment. Então, eu gostaria de pedir para você parar o que você está fazendo agora, se você está fazendo multitasking, se você está fazendo outras coisas, mandando mensagem no celular, no WhatsApp, no Instagram. Eu queria pedir a sua atenção plena nesse momento, para a gente respirar um pouquinho junto. Tirar a ansiedade do dia, seja lá o que está acontecendo, né, nas nossas vidas, a gente poder focar aqui juntos, porque esse conteúdo vai ser melhor aproveitado dessa forma. Sente seu corpo, sente onde você está, sente quais são as sensações fluindo pelo seu corpo agora. Frio, calor, tensão ou não. Vê se você consegue sentir a sola dos seus pés no chão, se você estiver assim, tarde, numa cadeira. Coloca a tua atenção no momento presente e na sua respiração. São com esses exercícios de mindfulness e presença que a gente consegue, na verdade, trazer essa nossa atenção para o momento presente e poder absorver mais do que a gente vai falar aqui hoje e do que a gente vai dividir. Essa sessão eu dei o nome de Onde Viemos, Onde Estamos e Para Onde Vamos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses lugares, talvez um pouquinho desse roadmap. Mas antes de começar, eu queria fazer um land acknowledgement, o reconhecimento da terra. Então, antes de começar essa sessão, eu quero reconhecer as nações Shasta, Konohimu, Okimanushu e New River Shasta. Esses povos indígenas viveram e administraram por gerações a terra onde eu estou hoje. E eu reconheço esses povos como os verdadeiros curadores e cuidadores da terra no passado, no presente e no futuro. O objetivo dessas declarações, na verdade, é mostrar esse respeito pelos povos indígenas e reconhecer essa relação duradoura com a terra, que parece que a gente perdeu. Então é importante lembrar disso. E praticar esse reconhecimento com a terra, né, é uma coisa que traz a consciência histórica que muitas vezes a gente esqueceu pelos processos todos, né, principalmente a colonização. E é um movimento que, pelo menos aqui na Califórnia, dentro da minha comunidade, é um gesto muito presente em qualquer evento público. É você, antes de começar, fazer um reconhecimento da terra. Eu estou agora, na verdade, no Mount Shasta, e esse é um vulcão adormecido, na verdade coberto por gelo, que atrai aí milhões de pessoas durante o ano, e buscadores espirituais, não só para esquiar, mas pessoas que acreditam que essa montanha seja o lar, né, de uma fonte sagrada de seres que transcendem o plano físico. Então eu faço um apelo, né, para vocês todes, a pensarem, né, nesse reconhecimento, em pensar em fazer um reconhecimento da terra onde você está, antes de começar qualquer sessão. E eu aproveitei e coloquei aqui o Tibiriçá, que é um líder tupiniquim das nações indígenas que ocuparam São Paulo antes da colonização. Então, vale a pena você pesquisar quais eram as nações e os povos indígenas que ocuparam a região onde você está habitando agora,
para você ter essa relação, né, para entender de onde a gente veio, onde a gente está. E é justamente esse o tema da nossa conversa, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E eu acho que a resposta para essas perguntas vão trazer bastante tranquilidade para essa inquietude que eu tenho certeza que você está sentindo aí dentro. Aliás, quem não está sentindo algum tipo de inquietude com a pandemia, com tudo isso que tem acontecido, né, que tem abalado as estruturas sociais. Então, entender ou ter resposta para essas 3 perguntas, eu acredito que vai trazer mais tranquilidade, porque conhecimento muda a nossa realidade, né? O conhecimento, ele muda a nossa vibração e, consequentemente, vai mudar a nossa realidade. Então, permita que esse conhecimento penetre em você. Search inside yourself. Eu acho que essa é a grande dica. E aí, eu acho que durante esse fórum, eu acho que durante os últimos anos, falamos muito dessas palavras. Eu acho que o entendimento delas vai fazer a gente perceber uma série de coisas que a gente não está percebendo, e eu acho que é essencial para a sobrevivência dos negócios daqui para frente. Algumas dessas palavras são interseccionalidade, equidade, mindfulness, embodiment, branquitude e cis-heteropatriarcado. E aí acabei pegando essa ilustração interessante de uma reportagem sobre Silicon Valley que fala, tem um hippie dizendo I can see the future in my head. E óbvio, um tech guy responde, you know, there's an app for that. Então, tem um app para tudo hoje em dia. E eu acho que esse lugar desses conhecimentos, né, estão muito latentes aqui na Califórnia, principalmente no Silicon Valley. Não dá para falar de evolução, não dá para falar de futuro do trabalho, não dá para falar das novas relações sem a gente falar dessas palavras-chave. E aí, eu trago esse quote da Grada Quilomba, que eu tô, enfim, na verdade, lendo esse livro dela, que chama Memórias da Plantação, é muito bom. Ela fala do racismo, mas eu aplico isso para todo esse sistema, né? Esse sistema pós-colonial que a gente criou. E ela diz o seguinte: racismo é um trauma social e histórico cujo processo de enfrentamento passa pelas fases de negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. Eu acho que a gente ainda está numa fase um pouco adolescente, vamos dizer assim, da humanidade, né? E não tem nada errado em ser adolescente. Mas muitos e muitas e muitas de nós ainda estamos nessa fase de negação. Eu acho que a coisa vai começar a ficar mais interessante, talvez agora a gente esteja, acho que algumas pessoas estão entrando nesse processo de culpa, vergonha, óbvio que tem gente que já entrou no processo de reconhecimento e reparação, mas é um processo e ele é um atrás do outro, né, e é importante sentir a culpa e a vergonha no processo, para a gente identificar o que ele é e sentar com esse desconforto, né, e para isso é preciso inteligência emocional. Essas conversas, né, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre essas pessoas e esses grupos minorizados, geralmente vão gerar desconforto. Se ela não está gerando desconforto, eu desconfiaria, porque eu não acredito que haja uma mudança profunda nesse processo histórico sem o mínimo de desconforto. Então, desconforto e desconfortável, eu acho que é onde a gente precisa estar nesse momento. Então, é um convite para você sentar com o seu desconforto. É um convite para você trabalhar essa inteligência emocional e poder fazer aquilo que estava no slide, alguns slides anterior, que é look inside, né? Vamos olhar para dentro, vamos entender o que está aqui. Porque não vai ter mudança real sem a gente passar por desconforto. E aí, eu queria ter certeza se vocês estão vendo toda a minha tela, porque eu estou vendo que tem um quadradinho aqui do lado e alguma outra coisa cobrindo, mas eu não sei se é só para mim
ou It's for Everyone. Se alguém puder me dar um feedback, quiser abrir o microfone e dizer que se vocês estão vendo a minha tela completa, sem nada sendo tapado. Ah, ótimo. Obrigado, William. Nesse slide, eu queria mostrar um pouquinho desses pilares de sustentação que a nossa sociedade foi criada, né? Cultura, economia, política, educação e justiça. Todos esses pilares foram criados dentro dessa ótica, né? E por dois desses maiores, vamos dizer assim, detentores de viés inconsciente, que são o processo da branquitude e do cis-heteropatriarcado. Então, a branquitude e o cis-heteropatriarcado, eu diria que são mães de todos esses processos que a gente vê aqui embaixo, que é o colonialismo, o machismo, o racismo, misoginia, LGBTfobia, o capacitismo, a heterocisnormatividade, o elitismo e o classismo. Tudo meio que deriva da branquitude e da cis-heteropatriarquia. Então é muito importante a gente entender os fundamentos que criaram essa, vamos dizer assim, realidade tridimensional que a gente habita nesse momento e que nós todos dividimos enquanto civilização. E eu acho que alguns de nós, né, principalmente as pessoas de grupos minorizados, estão extremamente desconfortáveis com esse processo, e é preciso que a gente faça essa examinação, né, mais profunda. E eu acho que a gente consegue ver a sociedade dizendo basta para isso, né? Podemos acompanhar o que tem acontecido aí nessas, vamos dizer, aqui nos Estados Unidos principalmente, né, tudo que aconteceu com George Floyd agora nessa época de quarentena e tudo que vem acontecendo no Brasil também, né? Eu acho que Aaron, na abertura desse Altanico, falou muito bem, lembrou o nome dessas pessoas, extremamente importante. De novo, interseccionalidade é a palavra para 2021. Então, por muito tempo, a história contada foi essa, né, desses pilares. E a história contada foi essa aqui, né? Muitos e muitas de nós crescemos com essa ideia do que é felicidade. E essa felicidade, infelizmente, é replicada, né, ou é um pensamento induzido, né, pelos filmes, pelas histórias que a gente cresceu ouvindo. E aí, eu queria pedir para vocês refletirem o que vocês estão vendo nessa imagem, né? A gente está aí diante, primeiro do sonho da felicidade. Muitas, eu sei de muitas crianças da minha idade na época acreditavam que esse era o sonho de felicidade, era encontrar o príncipe encantado, e aí são 2 corpos brancos, 2 corpos magros, 2 corpos cisgêneros, 2 corpos héteros, bonitos, ricos, e aí a gente acabou absorvendo, né, por um processo de semiótica mesmo, todas essas ideias do que significa felicidade, ou do que eu preciso ser ou parecer para pertencer. Então, essas histórias todas foram alimentadas. E a gente herdou, né, essas normas sociais, essas definições do que é ser homem, o que é ser mulher, a partir dessas óticas, né, a partir daqueles pilares estruturais que a gente mostrou nos slides anteriores, e a partir dessas histórias que a gente cresceu ouvindo. Mas existem muitas outras histórias. Isso daqui é uma campanha que eu participei, da Livres Iguais, uma campanha da ONU, e é muito importante a gente lembrar dessas outras histórias. E a minha história é uma delas. Então, agora eu faço a minha apresentação para vocês. Então, meu nome é Pri Bertucci, eu me identifico como uma pessoa não branca, eu me identifico como gênero queer, uma pessoa transgênero não binária. Meu PGP, ou pronome de gênero preferido, são ele, dele ou ele, dele, em inglês they, them ou he and him. Importante dizer que pronomes são preferência, diferente de orientação afetiva sexual ou de identidade. Porque, por exemplo, no meu caso, eu escolho 2 tipos de pronomes. Mas por quê, Pri? Por que você tem 2 pronomes? Muita gente me pergunta isso. Porque eu sei a dificuldade que é na língua portuguesa
as pessoas sempre lembrarem de me chamar no neutro, ou ainda de se referirem a mim no neutro. Então, eu aceito o masculino também, como parte e entendimento dessa dificuldade, mas eu me identifico, né, fora da binariedade de gênero, embora use o pronome ele também. E aí eu faço parte, na verdade, desses grandes números da evasão escolar de pessoas trans no Brasil, né. A gente sabe que as pessoas trans abandonam estudos por volta de 14, 18 anos, né, em função da discriminação, e eu não sou diferente dessas pessoas. Eu saí da escola na 8ª série, né, eu estudei até a 8ª série, mas muita gente fala: "Nossa, Pri, mas você com tudo isso, né, fazendo tudo que você faz, sendo CEO, de uma marca e diretor de um instituto, eu consegui, na verdade, achar outros meios, né, os meios que me faziam, entender, a comunicação de uma outra forma. Eu me diferenciava muito das crianças, quando pequeno. E eu não tenho um diploma de doutorado da USP, nem de nenhuma outra universidade, mas eu busquei, né, as minhas formas de encontrar o conhecimento, e o conhecimento que eu achava relevante, não que era imposto para mim, e também eu consegui fazer minha voz ser ouvida. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Então é um grande prazer e uma honra estar aqui, podendo participar pela primeira vez do Fórum Alto e Equal. Aqui, do lado direito, a gente tem uma foto que foi do ano passado. ah, eu ganhei um prêmio da Brazil Foundation junto com verdadeiras monstras, da nossa cena, né, de diversidade e de inclusão e equidade no Brasil aí, para comentar Jurema Werneck, Sueli Carneiro, várias pessoas que eu admiro. Então, eu acho que valeu a pena fazer outro caminho do que aquele que foi, de alguma forma, imposto. Disseram que era a única forma. E também disseram para mim que a única forma era escolher a caixinha rosa ou a caixinha azul, e eu não concordei com isso desde muito criança, né. Por muito tempo eu queria entender o porquê que eu não me encaixava nessas normas, eu não me sentia pertencente, né, eu não conseguia pertencer a essas, ideias do que significa ser masculino, do que significa ser feminino. Então, esse processo de autoconhecimento, de autocura desses traumas coletivos, né, porque eles são coletivos, mas eles impactam a minha vida pessoalmente, impactam a vida de qualquer pessoa que seja de um grupo minorizado, né. E eu vou dizer que mesmo que você não faça parte de um grupo minorizado, você também sofreu essa opressão, né. A masculinidade tóxica, por exemplo, é um exemplo, os homens foram ensinados a replicar essa masculinidade tóxica e também são vítimas desse processo, né. E aí o convite é: por que não transformarmos o que a gente não quer mais? E eu entendi em algum momento que somos uma metamorfose ambulante por natureza, e a gente pode sempre se reinventar. Essa foi uma foto aí de 2013, talvez, com a Laia de Coutinho, super parceira nossa. E aí contando um pouquinho dessa história, né, como eu cheguei aqui. Eu conheci Noam Chomsky no MIT Linguistic em 2008, durante a entrevista para um documentário, o segundo documentário, Consciência para uma Nova Terra. E o que despertou em mim esse entusiasmo para entender muito mais de língua, de linguistas no mundo e de comunicação. O Noam Chomsky é o maior linguista americano vivo, e eu tive o prazer de passar algumas horas com ele, no MIT em 2008. E não só isso, mas esse processo de entender a linguagem me inspirou em criar esse pronome de gênero neutro na língua portuguesa e de criar a linguagem neutra na língua portuguesa. Então, isso tudo, culmina aqui, né, eu acho que, né, nessa ideia aqui desse tema da nossa conversa de hoje. E eu também tive a oportunidade de conhecer Judith Butler nesses 10 anos que eu passei em Berkeley, São Francisco, na Califórnia. E eu passei, assim, faz tempo isso, já vai fazer quase 20 anos, mas assim, que eu morei aqui, estou morando aqui de volta. Mas esse processo, muita gente fala: "Mas você estava em Berkeley", mas as pessoas acham que eu estava estudando em Berkeley, não, eu estava morando na universidade. Mas eu frequentava as aulas de Butler como ouvinte,
que você pode fazer isso. Então, eu fui atrás do conhecimento que eu queria sem passar pelos, vamos dizer assim, eu queerifiquei o meu jeito de aprender, vamos dizer assim. Então, esse processo me inspirou muito, em não só dividir com as pessoas, mas, assim, depois de curar os meus próprios traumas, né, eu saí, assim, do que a gente chama de trauma land, eu consegui sair disso. E aí entendi: "Poxa, eu preciso criar, alguma forma de dividir isso com as pessoas". Foi aí que nasce o Sex Box. E o Sex Box, ele nasce com uma série de documentários institucionais em 2011 e vira uma série de outras coisas. A gente começou na cidade de São Paulo, São Francisco, Berlim e Barcelona, até por isso que tem 2 S's e 2 B's, se você não sabia por que é por isso. E hoje a gente está atuando em outras cidades, a gente fez eventos e participa de atividades em Paris, também em Bogotá, na Colômbia, em Osaka, no Japão. E conseguimos aí conquistar com esse trabalho em relação à inclusão de pessoas LGBTQIA+, na civilização. A gente fez uma campanha e a gente ganhou 10 leões em Cannes. E isso foi realmente um marco na nossa carreira enquanto projeto, impacto enorme. Foi uma campanha na Rússia e a gente acabou levando 10 leões e foi muito interessante. Teve beijo ao vivo na TV, na GNT, a Pitty e a Astrid fizeram e falaram da campanha, e até Naomi Campbell, a gente teve um beijo da Naomi Campbell postado na rede social dela na época, e enfim, o impacto foi muito grande, e esse é um dos cases de sucesso do Diversity Box, do Sex Box. A gente realiza anualmente uma conferência internacional também, ano passado a gente realizou em Paris, e aí com a participação de Sam Bussier, um dos maiores teóricos queer da atualidade, Leia T. E Leia T é uma mulher trans brasileira, modelo, para quem não conhece. E aí falando do Diversity Box, a gente fez todo esse processo, né, de construção, de pegar esses temas todos tão importantes, inerentes à comunidade LGBTQIA no mundo todo, e adaptou ele, e empacotou ele para conversar no ambiente corporativo, para levar isso para a transformação da cultura organizacional das empresas. Então, o Diversity Box, ele nasce, né, nesse processo e faz essa mentoria para empresas e esse acompanhamento. Todo o nosso trabalho é realizado com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, e então quando uma empresa contrata os nossos serviços, ela geralmente está atingindo pelo menos 4 dessas ODSs, a ODS 5, a ODS 8, a ODS 10 e a ODS 16. E aí essa parceria com o Pacto Global, enfim, tem sido sustentado por alguns anos e ajudado a gente a levar esse conteúdo tão essencial para empresas no Brasil todo. Aqui mais um case de sucesso, a gente abriu essa versão do Alto Níquel Brasil, falando, né, dessa série, Todos Nós, da HBO, e do guia de linguagem inclusiva que a gente construiu para a série. Acabamos ganhando, na verdade, um prêmio da ABERD de comunicação por causa desse guia, e hoje, esse guia está disponível para ser baixado aqui mesmo no portal. Ah, a Mariana está dizendo ansiosa para ver a série. Assista, vale a pena. Esse guia está disponível aqui para ser baixado também, tá na plenária de abertura, mas eu não sei se depois a gente bota aqui também. Então, baixem o guia, usem esse conteúdo de linguagem inclusiva, de linguagem neutra que a gente criou, porque vale muito a pena. Eu acho que é o que a gente vai ver daqui a pouco, o quanto ele é essencial. Contando um pouquinho desse case de sucesso, né, trabalhando com a comunidade LGBTQIA+, nesses anos todos, a gente criou aqui, em 2018, na verdade, em parceria com a Livres Iguais e a ONU, esse grande evento de lançamento no Brasil dos padrões de conduta. Então, a gente não precisa reinventar a roda, né, eu acho que a ONU já criou alguns padrões importantes de conduta, eu acho que muitas empresas envolvidas aqui no Alto Níquel conhecem esses padrões, e ele serve para guiar um pouquinho, né, das nossas ações durante o ano em relação à diversidade e inclusão. E aí eu vou aproveitar para passar
esse vídeo é um vídeo, enfim, como eu contei no começo, né, eu vim dessa história de filmar documentário, o meu background em cinema, porque eu comecei a trabalhar com cinema, ou seja, eu saí da escola na 8ª série e fui trabalhar com fotografia e cinema, então esse é o meu background também, e trabalhar com cinema ligado a causas de justiça social e ambiental. Então esse link, né, desse olhar mais sistêmico, ele está muito presente no meu trabalho de filmagem, e eu vou passar para vocês essa entrevista que eu fiz com o Fabrice. O Fabrice, ele foi, né, até o ano passado, oficial líder de diversidade global da ONU em Nova York, e vou mostrar para vocês esse curta-metragem que a gente filmou em Nova York. Foi ano passado, durante o World Pride, 50 anos de Stonewall, foi durante os 50 anos de Stonewall, ali naquela semana que a gente filmou essa série. Eu vou dar play, espero que todos estejam ouvindo, se vocês não tiverem, por favor, se manifestem. You know, I think it was very important when we launched the standards of conduct for business in Brazil. It's such a powerful message to say, look, 260 of the world's largest companies are taking steps to align their policies and practice with the human rights of LGBTI people. Therefore, it must be important to you too. If the leader in your industry believes that diversity is at the heart of creation and innovation, then maybe you're missing out by not considering the fact that your LGBTI employees are in the closet at work, and that trans people would never come to work for your brand because they know that you don't even acknowledge our existence. I think the message is very powerful, and I wish I could bring it to more places. I think a lot of the brands I have a discussion with are very genuine in their desire to stand with our community, but very often they don't really know what we are asking from them. We have to help guide them in saying, what does it mean to be a friend to our movement? How can you be a friend to trans people? It doesn't mean being at Pride. It doesn't mean having the rainbow in June. It means being by the side of our community when it comes to the hard work of changing hearts and minds, but also of including our community in the business world. And so, you know, we have to tap into that goodwill from companies. And then frankly, I think that will echo very well with the Brazilian, is that sometimes we are in tough situation. The scale of our financing is going to be important. And now that we are losing a lot of allies in governments, you know, we have to think about, you know, can we take that money from the private sector? Will the private sector contribute to finance this social change that is so urgently needed in countries? And that's one of the difficult elements, is that a lot of those companies say, oh, I'm pro-LGBTI, but where is the money? You're rich, you have the means to support those grassroots movements that have nothing, that are basically striving on $2,000 a year, which is unacceptable. A gente está aqui no Washington Square Park, a 15ª Marcha do Orgulho Trans da cidade de Nova York, e é impressionante ver a quantidade de pessoas não binárias, gênero fluido e gênero não conforme que a gente encontra por aqui, né? Infelizmente no Brasil ainda essa é uma outra dificuldade, né? Educação sobre essa questão de gênero não binário ainda é muito distante da realidade, então é importante que a gente possa falar disso, porque essas pessoas fazem parte da marcha, né, trans também, elas fazem parte da comunidade trans e elas precisam ter espaço, elas precisam ter voz, né, e elas precisam ter reconhecimento dessas identidades e precisa ter nome, porque se não tem nome não existe, né. E a gente vai dar uma volta por aqui para ver o que está acontecendo nessa Marcha do Orgulho Trans, a 15ª Marcha do Orgulho Trans da cidade de Nova York. I think this is the 15th year that we've been marching, always demanding, making demands, especially for low-income trans people, having access to healthcare, having access to food stamps and housing. These are the things that we struggle with here, and we've made a lot of noise, and we've also made a lot of victories, and we still have a lot we have to keep fighting. En este lugar, en 1973, Silvia se lo gritó a la clase media, blanca, gay, que se estaban olvidando de nosotras.
A las latinas nos están encarcelando. Inmigración nos están arrestando. Somos las madres de esta revolución trans. There is nothing to celebrate when our people are fucking dying. Protect us from the police. Protect us from criminalization. Don't shame us for the only ways we know how to survive. The idea of including trans folks in the workplace is absolutely necessary. There is no social justice without economic justice. And you can't pretend that we're a different part of the world, a different part of society. We need to be included in all facets of society, in the same way that anyone is included in all facets of society. In fact, to do otherwise is transphobic. To do otherwise is exactly all of the economic injustices that got us to where we are today. As long as they are not there just to make the corporation look like they are inclusive. It is not, we are not here, I'm trans also, I'm gender fluid. I'm not here to make your corporation look like you're accepting. I am here because, I have to work. It's capitalism. And our existence in the workforce is not to help you look better. Trans people should be in all levels of everything, not because we're trans, but because we're humans. That's one of the biggest human rights challenges of our time. So maybe it's an opportunity for us to bring them at the table and say, well, you say that you want to be pro-LGBTI. Well, we would like to have that conversation with you about the wider human rights agenda. We would love to have that conversation with you about the world that queer people are dreaming of, right? And that maybe having queer people, maybe having trans people come in the company is going to change a company, right? Maybe that's the power of LGBTI people, is that if companies, if brands want to associate themselves with us, maybe it's an opportunity for us to talk to brands about how queer people see a better capitalism coming. Maybe we have that opportunity, and maybe that's the power of queer people, is to change capitalism for the better. Infelizmente, no Brasil, o cenário de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho ainda é muito difícil, né? As empresas geralmente negam acesso a pessoas trans trabalharem em suas empresas. É necessária uma educação não só, né, do RH das empresas, mas da própria população trans, de como a gente consegue, na verdade, treinar essas pessoas para estarem prontas para o mercado de trabalho. Então, o Sexbox e o Diversity Box já trabalha quase uma década conseguindo fazer essa aproximação, na verdade, entre a comunidade trans e as empresas. Hello. Tô de volta. Tá todo mundo me ouvindo? Espero que vocês tenham ouvido bem o vídeo. Obrigada, Sivi. Antes de entrar, nesse próximo slide, eu acho que esse vídeo ele traz muita informação, né? Ele fala de muita coisa. Então, obrigada, Lucy. Lucy, que bom que você tá aqui. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão em relação ao vídeo. Acho que o Fabrice traz bastante informação, né, sobre como as empresas podem se posicionar nesse momento, que não basta ter o arco-íris, né, não dá para fazer esse rainbow washing ou diversity washing que a gente tem visto acontecer e que, na verdade, a comunidade, né, a comunidade preta, a comunidade LGBTQIA+, estão super atentos em ver quando as marcas estão fazendo isso, e a gente está vendo esse backlash nas redes sociais no Brasil, realmente, assim, há muita coisa acontecendo. Se as marcas escorregam nesse lugar, realmente elas acabam
perdendo usuários, elas acabam sofrendo uma série de boicotes mesmo, por não estarem alinhadas, né, com esses conceitos tão importantes para esses grupos minorizados. Então, se alguém quiser comentar ou abrir o microfone, fique à vontade. Antes de eu começar esse slide, eu vou dar 30 segundos para alguém se manifestar, senão a gente vai seguir. Ok? O pessoal tá tímido hoje. Timidê. Então, eu acho que muitos e muitas e muitos de vocês devem ter visto essa campanha. Eu sei que muita gente que está aqui acompanhando o fórum Altenequal já incluiu seus pronomes de gênero nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. E aqui mesmo na plataforma, eu sugiro que você faça, quando você logar in, você coloque seus pronomes de gênero preferido na frente do seu nome. Eu e Civi a gente já tem, né? Mas a gente é muito suspeito para falar. Porque é justamente nós, pessoas que nos identificamos como pessoas trans não binárias, somos misgendered all the time. Eu acho que a gente ainda não tem uma boa tradução para português para misgender. Talvez Civi possa trazer uma boa solução para misgendering em português, que a gente não tem. Mas essa questão do pronome neutro e da linguagem neutra, e de você conseguir naturalizar para que nós, pessoas trans, principalmente pessoas trans não binárias, não tenhamos que todos os dias, todos os momentos, corrigirem as pessoas em relação aos nossos pronomes, ou sinalizar, opa, eu não sou nem ele nem ela, o tempo todo. Então, essa é uma campanha para que você, pessoa cis, possa ser um aliado nessa campanha, né, nessa ideia de que a gente pode, na verdade, ajudar pessoas trans, colocando simplesmente nosso pronome de gênero nas nossas redes sociais, na nossa assinatura de e-mail. Então fica a dica, eu acho que não tem coisa mais elegante a se fazer nesse momento, de colocar os seus pronomes de gênero e sinalizar que você sabe quem você é, que você se preocupa com políticas identitárias. Aqui mais um case de sucesso, a gente desenvolveu com a Altenequal esse guia de inclusão de pessoas trans e não binárias no local de trabalho brasileiro. Vocês podem baixar esse guia tanto no site do Diversity Box quanto no site da Altenequal. E aí, agora onde estamos, né? Vamos fazer a gente deu uma olhada assim de onde viemos, agora vamos ver onde a gente está, qual a temperatura, que horas são. E aí eu trouxe alguns dados, eu gosto de data ajuda a gente, né? Então todos esses processos são aliás, confirmados e analisados quando a gente traz um pouco de número. Então a gente fez uma pesquisa na Marcha do Orgulho Trans do ano passado. Civi comentou saudade de eventos pessoais, sim, realmente a gente tem saudade de poder estar fazendo eventos de novo, né, ao vivo. A gente fez a marcha, inclusive, esse ano só online. A gente entrevistou uma série de pessoas, 133 pessoas, na verdade, responderam esse survey. E a gente perguntou quais são as barreiras que você encontra atualmente no momento para procurar uma nova oportunidade de trabalho. E aí, a maioria das pessoas respondeu que é relacionado ao seu gênero, né? Então a gente sabe o quão difícil seja numa grande corporação, se ela não está alinhada com os processos de D&I, ou um trabalho mais informal, em pequenas empresas, empresas de médio porte, a inclusão dessas pessoas trans ainda é mais difícil, né? Então, gênero é a primeira barreira. E aí, reforçando um pouco o que o Fabrice falou no filme, ele falou, maybe trans people will not even want to work to your brand because they know you don't even acknowledge their existence. So, eu acho que é super importante quando as pessoas trans respondem essa pergunta, né? O que a empresa precisa ter para engajar você, para você querer apply, né? Aplicar para essa vaga. Então, 76 pessoas afirmam que se a empresa tem que possuir um programa de diversidade e inclusão, na verdade, é de suma importância. Então, a maioria aqui responde que se a empresa não tem um processo mais maduro de D&I, provavelmente ela não se arrisque a se inscrever para a vaga
E aí nós, enquanto pessoas trans, sabemos o que acontece, né? São as microagressões, e aí até outros tipos de agressões mais óbvias, mas agressões em relação a pessoas trans não são apenas agressões físicas, né? A gente tem aí uma série de agressões e apagamentos, né? Apagamento do trabalho de uma pessoa trans, por exemplo, é uma microagressão, né? Você usar o conhecimento de uma pessoa trans e não dar crédito para ela é um tipo de microagressão, né? E aí para qualquer pessoa de grupo minorizado. Aí, rapidamente, para falar da Marcha Trans, né? A gente desenvolveu essa pesquisa, a marcha do ano passado, a gente fez a primeira em 2018, e essa última de 2019 a gente teve o patrocínio da Quem Disse Berenice, que foi patrocinador oficial, da Uber, da Converse e da Sky Vodka. A gente reuniu cerca de 9.000 pessoas no Largo do Arocha, em São Paulo. Depois segue @orgulhotrans no Instagram, e você vai ver, tem uma série de vídeos, tem vídeos da Pepita falando, né, dessa importância de uma marca, por exemplo, como a Quem Disse Berenice, apoiar uma travesti na sua campanha, né? Tem depoimentos muito legais e vale a pena checar. E aí, dentro da Marcha Trans, ano passado, a gente abriu, na verdade, o Diversity Box Jobs. E aí, o que é o Diversity Box Jobs? A gente abriu possibilidade para que pessoas trans pudessem levar o seu currículo pessoalmente e também gravar o seu currículo. Então, a gente fez algumas possibilidades para quem não tinha ainda um currículo pronto, precisava de ajuda. Ali mesmo, né, durante a marcha, a gente conseguiu recolher uma série, eu não lembro o número exato, mas muitos currículos. E aí a gente abriu essa plataforma, Diversity Box Jobs, onde, olhando, o foco é em pessoas LGBTQIA+, pessoas negras e pessoas com deficiência. Então, toda essa diversidade está presente nesse banco de talentos que a gente criou. Então, você pode acessar diversityboxjobs.com, e a gente tem muito mais currículos de pessoas trans, claro, porque tem sido muito o nosso foco, mas a gente está trabalhando com todos os outros grupos também. E aí, como disse Foucault, o que não é nomeado não se vê, né? E eu digo isso todo tempo, o que não tem nome não existe. Então, o meu convite aqui é a gente voltar um pouquinho, porque parece que a gente já avançou tanto na discussão LGBTQIA+, mas aí eu me deparo com algumas questões e falo, não, a gente não entendeu, vamos voltar 10 casas aqui no jogo da vida, né? Porque, infelizmente, eu percebo que a maioria ainda das empresas não entendeu essas questões mais básicas, e é isso que acaba gerando as microagressões, por exemplo, e turnover. O turnover de pessoas LGBTQIA+, está muito ligado a essa transformação da cultura. Então, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer a sigla toda, mas eu vou falar aqui mais uma vez para quem já conhece. L, lésbicas; G, gays; B, bissexuais; T, transgêneros e travestis; Q, queer e questionando; I, intersexo; A, assexuais e aliades. Para quem não sabe, o A também representa aliades e tem uma bandeira para pessoas aliades. Você pode achar dentro do nosso... Civi mandou uma mensagem dentro do nosso site. Civi, I'm sorry, eu não vi o que você escreveu. Deixa eu tentar abrir o bate-papo, não sei se eu consigo. Ok, got it. E o P, pansexuais e polissexuais. O mais é para outras orientações e identidades ainda não reivindicadas. E aí, parte do tema dessa nossa conversa hoje é desconstruir esse conceito de normalidade. E ele está totalmente linkado a essa ideia que a gente tem do que é ser LGBT ou LGBTI. Né? Eu acho que a importância de a gente olhar esses 4 pilares, que eu chamo de essenciais. Eles não são subcategorias, eles são pilares essenciais dentro da sigla que a gente precisa nomear para a gente entender quem é quem. De novo, o que não tem nome não existe. Identidade de gênero é aqui, ó, a placa-mãe que está dentro da nossa cabeça, como eu me sinto comigo mesmo. Orientação afetivo-sexual, para onde vai o meu afeto, por isso que tem um coração. Papel e expressão de gênero, como eu quero, é como eu quero que o outro me perceba, como eu quero que você me perceba. Então tem a ver com a vestimenta, tem a ver com os nossos jeitos, né? Se eu sento com a perna fechada, se eu sento com a perna aberta, enfim, tom de voz, jeito de falar.
E, na verdade, está mais ligado à expressão. O papel de gênero já está ligado mais com a expectativa social de performance de gênero, dependendo do corpo genital dessa pessoa. E aí, sim, o último elemento, o corpo genital, porque todos nós temos um corpo e todos nós precisamos nomear que corpo é esse que nós temos nesse processo. Então, separando esses 4 pilares vai ajudar muito a gente a entender. Então, mais uma vez, a letra I representa intersexo e é a única sigla, é a única letra da sigla que representa corpo genital. Identidade de gênero, a letra T e a letra Q. Trans and queer. Papel e expressão de gênero vale para toda a sigla, né, todas as letrinhas, porque todo mundo performa gênero de uma forma ou de outra. E orientação afetivo-sexual é para as letras L, G, B, Q e a letra A. Por que o Q... Ah, Pri, mas por que o Q está aqui? Porque o Q também está em identidade de gênero. Porque queer tem muitos significados. E ele pode ser tanto uma identidade de gênero quanto uma orientação afetivo-sexual. No Brasil, ele é muito pouco usado como orientação afetivo-sexual, mas aqui nos Estados Unidos é muito usado. Inclusive, queer ele é um umbrella term, né, um termo guarda-chuva, que muitas pessoas falam queer community, não fala muito comunidade LGBT ou comunidade LGBTQIA+. A gente usa queer community como um grande umbrella, quase como tudo que seja oposto ao cis-heteronormativo, né, a cis-heteronormatividade. Ok, how many minutes I have? 10 minutes. Ok, então, corpo, vamos olhar aqui como é que isso se dá na nossa vida, né? De novo, a gente precisa desconstruir isso daqui. De novo, não tem nada errado com isso, gente. Tá tudo certo? Se você é assim, se você tá confortável aqui. Acontece que a gente não pode encaixar 7,6 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta neste único, né, nessas 2 únicas possibilidades de existência, que é você nascer com um corpo, com um pênis, você precisa ter uma identidade que seja homem cis, ter o papel e expressão de gênero considerada masculina, ter uma orientação afetivo-sexual heterossexual. Mesma coisa para as mulheres, você nasceu com um corpo, possui vagina no caso, você tem que se identificar como uma mulher cis, você tem que ter um papel e uma expressão de gênero considerada feminina, e você tem que ter uma orientação afetivo-sexual heterossexual. Isso daqui é cis-heteronormatividade. Significa que toda pessoa que é assim é cis-heteronormativa? Não, não. Se você entende isso, que esta não é a norma, então logo você não é uma pessoa cis-heteronormativa. Se você entende que essas são apenas 2 possibilidades de existência, que tem muitas outras, aí a gente está no caminho certo. E aí eu trouxe esse gráfico aqui para provocar um pouquinho vocês a pensarem, exercitarem isso. A gente precisa dividir, assim, é essencial que a gente entenda o que é uma coisa e o que é outra, tá? Essas outras, a gente tem os 2 extremos aqui, né, os estereótipos, né, e a gente tem esses outros fatores que estão no meio, mas eles não necessariamente pertencem ao meio, eles estão aí só por um fator de ilustração desse processo. O que é fêmea? O que é mulher? O que é feminino? O que é macho? O que é homem? O que é masculino? A gente não vai conseguir avançar nesse processo de diversidade e inclusão, principalmente relacionada à população LGBTQIA+, se a gente não entender a diferença entre esses pontos. Então, fêmea, intersex e macho é em relação ao nosso corpo, certo? Fêmea, intersex, macho, corpo. Mulher, não binário, homem, gênero. E aí eu pintei mesmo de rosa e azul para a gente fortificar essa ideia desses estereótipos, tá? Mulher, não binário, homem, isso é identidade de gênero, é minha placa-mãe. E aí o papel e a expressão de gênero é feminina, masculina ou talvez andrógena. Então, a gente precisa dar nomes corretos a essas coisas, e eu fico realmente chateado, porque, enfim, eu falei um pouco dessa uma apreciação pela língua e pela construção das palavras e o significado delas, e eu fico muito chocado ainda que a gente vê que todos esses conceitos estão sendo usados de formas incorretas o tempo inteiro, né? Em matérias que você vai ler na internet, enfim, muitas
palestras, muitos youtubers, assim, esses conceitos todos que a gente está vendo aqui estão completamente trocados e misturados na tentativa de se explicar o que é corpo, o que é orientação afetiva e sexual, o que é identidade de gênero e o que é papel e expressão de gênero. Então, eu faço um apelo para vocês, entrem lá, façam esse curso, a gente tem um curso online para isso, achem esse conteúdo aqui que a gente está falando hoje, assistam mais vezes, porque é essencial que vocês saibam disso para a gente poder seguir. Então, essa matéria, por exemplo, é uma grande vitória para pessoas não binárias ou pessoas intersexo. Na verdade, a gente não consegue nem definir o que está acontecendo, justamente pela problemática de se colocar, quando a gente está falando de corpos, a masculino e feminino, mas não é isso que a gente quer dizer, né? O que a gente quer? Masculino e feminino é expressão e papel de gênero. Então, então o RG está errado? Tá. Todos os RGs, todos os documentos estão errados. Aqui nos Estados Unidos, não, interessante, né? Aqui você tem male and female. And male and female se traduz como macho e fêmea, e não como masculino e feminino. Então, a semântica, a tradução, esses conceitos, a gente precisa urgentemente atualizar e reorganizar. Então, fica aqui a dica para quem ainda não está usando isso, pode ser outras consultorias de diversidade que tenham acesso a esse conteúdo também, assim, por favor, usem e aproveitem, não mais confundam essas palavras. Eu acho muito, muito importante realmente a gente dar os nomes corretos às coisas. E aí você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver? Né? Qual o papel de tudo isso para mim, enquanto líder da minha organização, da minha empresa? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês nesses últimos 5 minutos, né? Atualmente, as corporações já entenderam que se elas não trabalharem com D&I, a gente não vai ter inovação, né? Não tem inovação sem diversidade e inclusão, é impossível. As táticas de antigamente não trazem mais os mesmos resultados, e a gente sabe o porquê. Então, eu quero convidar vocês para olhar alguns números e o que eu chamo de vieses na diversidade. Quais são esses vieses? O maior deles é a gente, por exemplo, chamar as pessoas de grupos minorizados de minoria. Então, por favor, pessoas, vamos não usar mais minorias, porque elas não são minorias. Eu vou mostrar o porquê. Essa é a população brasileira. 51% são mulheres, 49% são homens. 54% das mulheres são negras, 56% dos homens são negros. 18% menores de 24 para as mulheres, para os homens 19% menores de 24. 10% das mulheres maiores de 55 anos, para os homens 11%. 10% das mulheres são lésbicas ou bissexuais, 12% dos homens são homossexuais ou bissexuais, 26,5% das mulheres têm deficiência, 21% dos homens têm deficiência. E aí a gente tem esse quadradinho aqui embaixo, que representa 13% da população, que é representada pelos homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, sem deficiência, entre 24 e 55 anos. Esses dados são do IBGE e do PNAD. Então, um grande viés é a gente chamar essas pessoas de minorias, sendo que elas são a maioria. Então, vamos pensar nisso e pensar esses 13% da população. Se você fazer um censo na sua empresa, vamos olhar quais são as pessoas que estão compondo, né, a sua equipe. E o RH precisa entender isso, porque o que está traduzindo, né? A empresa não está traduzindo a realidade fora dela. E qual que é o perigo disso para o business? E aí eu acho que é importante esse lugar do RH saber traduzir isso para o business, né? Eu percebo que há uma grande dificuldade das empresas traduzir esses processos e o que está acontecendo é extremamente importante, porque não dá para a gente pegar, enfim, né, quando a gente mostra esses dados, são só números, são só dados, né, mas eles mostram essa desigualdade, né, e essa sociedade equânime que a gente vive. Então, o que a gente está fazendo, o que as empresas estão percebendo, que é o que a gente está fazendo, né, que nós estamos fazendo, não é aderente ao mercado que a gente está atuando. E aí isso vale mais para B2C, né, empresas B2C estão enfrentando esse problema agora de uma forma seríssima, né. Se o que eu estou fazendo não é aderente ao mercado que está atuando, isso vai se romper, porque eu não sei comunicar com o meu público-alvo. Então, esse ato enorme, esses problemas, né, de RH e de business e de marketing, a gente precisa resolver por exemplo, o primeiro passo é o censo da diversidade. Nós acreditamos que fazendo um censo da diversidade, tirando uma radiografia da empresa, a gente vai conseguir
chegar lá. Eu sei que meu tempo está acabando, e aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês essa imagem, a diferença de igualdade e equidade. Guarde ela na cabeça quando você, né, quando você se questionar, mas para que a gente tem que dar mais oportunidade para as pessoas negras? Ou quando as pessoas reclamam disso, ou por que tem que dar mais oportunidade para as pessoas trans? Porque a gente não partiu do mesmo lugar. E agora para onde vamos? Rapidamente aqui, antes que o CV corte, eu tenho mais 3 minutos, gente. Ó, comunicação inclusiva, eu acho que é esse lugar que a gente vai. E vou chamar vocês aqui para no dia 8 de dezembro checar o conteúdo que eu vou dar com a Débora Dipp, que vai fazer comigo essa palestra. A gente vai fazer online. Se você não viu, checa no meu LinkedIn e no da Débora também. O que é comunicação inclusiva? É a gente entender que todo esse sistema que a gente criou, na verdade a gente não, porque eu não fiz parte dessa criação, mas esse sistema todo, ele foi criado por um grupo de pessoas com vantagens e privilégios simbólicos, né? E nasce dessa falsa ideia de superioridade moral e intelectual desse grupo social. A comunicação inclusiva é essencial para o futuro do negócio. Então, a comunicação inclusiva está falando de equidade de gêneros, ela está falando de pessoas com deficiência, né? Todo esse processo inclui não falar mais frases capacitistas, as questões raciais e étnicas, e aí a gente tem um guarda-chuva maior, que tem pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas asiáticas e outros, né, outras raças e etnias, não só pessoas pretas. E aí o LGBTQIA+, que é o que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. Tudo isso faz parte da comunicação inclusiva. Ah, mas Pri, então qual que é a diferença de comunicação inclusiva e linguagem inclusiva? Bom, há uma grande diferença. A linguagem inclusiva é quando você adapta o seu jeito de escrever o português para você não generalizar no masculino. Então, em vez de você falar os diretores estão na sala, você pode dizer as pessoas responsáveis pela diretoria estão na sala. Isso é linguagem inclusiva. Já a linguagem neutra, e aí eu sou suspeito para falar, porque eu desenvolvi esse processo todo, é você usar o todes, é você usar os amigues, é você usar convidades no final das suas palavras, né? Usar o e no final. Então, a gente tem comunicação inclusiva, linguagem inclusiva e linguagem neutra. É importante entender essa diferença, até para a gente poder explicar isso para as pessoas. Se você quiser acompanhar mais esse conteúdo, não deixa de assistir a nossa palestra gratuita sobre linguagem e comunicação neutra, e a gente vai falar de linguagem inclusiva e neutra também, no dia 8, checa no meu LinkedIn, meu nome no LinkedIn é Pri Bertucci. Queria agradecer a todos, muito obrigado. Ó, acabei pontualmente às 10h30, se vi, ó. É isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei se o pessoal teclou no chat e não estava conseguindo ver, mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Quem quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Eu queria então, posso, Pri? Claro, quem é? Lucimara Ferreira, do BNP Paribas. Tudo bem? Querida, tudo bom? Eu amei esse slide dos 13% dos cis brancos e eu queria te fazer a seguinte alusão, eu até escrevi isso no chat. Será que não seriam esses 13 cis hétero brancos a maioria economicamente empoderada? Ou seja, os governadores, os CEOs, os prefeitos, é isso? Exato, Lúcia, é isso. O poder está na mão de apenas 13% da sociedade. E o resto é a base da pirâmide, que está struggling for surviving. E aí eles se chamam de maioria por conta disso. Né? Ainda exato. É um viés inconsciente. Uhum. Não, ótimo, adorei, vou usar. Obrigada, muito bom. Parabéns. Obrigado você. Sempre. Muito bom. Obrigada, Lucy. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se a gente tem tempo, né? Eu acho que o Civi até já saiu da sessão. Se alguém está dizendo alguma coisa, não estou vendo mais nada. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre essa linguagem neutra. Eu não me aprofundei ainda sobre muito essa questão. Eu trabalho muito com comunicação, que é o Luiz da Disney. Com comunicação, principalmente para o público jovem, às vezes a gente tem produtos que, de fato, precisam ter uma linguagem mais
receptiva e tudo mais, só que ao mesmo tempo a gente vê muita crítica com relação à linguagem neutra ela não ser correspondida e oficial dentro da linguagem portuguesa, porque a gente da língua portuguesa, né, onde esses termos podem parecer, para quem está em fase de aprendizado ou por fase de alfabetização, enfim, como termos onde poderiam estar distintas da realidade, né, da língua. Você conhece um pouco mais sobre esse assunto? Onde eu poderia me informar mais? Claro, convido você para assistir nosso webinar sobre esse assunto no dia 8. Entra no nosso LinkedIn, Pri Bertucci, você me acha no LinkedIn, tem lá, você se inscreve, a gente vai dar todo esse conteúdo gratuito, como eu criei a linguagem neutra no Brasil, esse pronome de gênero neutro, eu tenho assim, uma série de conteúdos para dividir com você, mas eu queria te fazer uma provocação, desculpa, qual é o seu nome? É Luiz? Luiz, isso, Luiz. Luiz, a provocação é a seguinte... É até interessante você dizer que é das Disney. Quem é que oficializa as línguas? Se não é os 13% que a Lucy do BNP acabou de falar. Então, assim, o que é oficial? Uma pessoa trans é oficial? A gente é reconhecido como oficial? Então, assim, esperar que seja oficial por esse status quo, eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é nós, enquanto civilização, enquanto empresa, enquanto comunidade, fazermos essa pressão para a mudança da língua. E fica a dica de assistir a série nova da HBO, Todos Nós, que fala justamente dessa mudança. E a língua, ela vai se moldar ao coletivo, e não ao contrário, né? Não a língua impor ao coletivo o que é aceito, o que não é aceito. Então, eu acho que vai ser o tema assim, importante do ano que vem, e acho que todo mundo precisa aprender a incluir, né, ser mais inclusivo no processo da linguagem. Bem interessante. Eu vou Conta comigo, Luiz, para tirar dúvidas. Obrigado depois. mesmo, porque às vezes a gente fica tão, ainda mais quando fala em comunicação, né? Em comunicação é super, enfim, eu vi até aqui um comentário que o coloquial ele foge à regra, e de fato também tem essa parte do se a gente que molda a língua, mas ainda mais em grandes corporações, né? A gente ter essa quebra de paradigma mesmo, né? Onde entender qual que é o nosso papel dentro disso. Muito obrigado. Eu vou te dar uma dica. Segue o CV e fala com o CV, que é assim, um dos grandes organizadores desse evento aqui hoje. CV fala em inglês, mas o português do CV é todo neutro. CV só fala em português neutro. Já é uma pessoa que está aprendendo a língua na linguagem neutra. Já fica uma dica interessante para você acompanhar. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Eu agradeço. E Débora, pode deixar, eu vou participar. Arrasou. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Nem sei se a gente pode, já passou 5 minutos do horário.